Nós temos dois tipos de pensões aí. É bom esse assunto, até porque vai ser um assunto muito, muito trabalhado na questão do serviço de registro e também o registro, principalmente no registro no serviço notarial. Tem um tipo de pensão, que é aquela pensão que está lá no artigo 1694 da Lei 10.406 de 2002, que aí tem aquele procedimento lá do artigo 528 da Lei 13.105 de 2015. Essa é a pensão que geralmente o pai paga para o filho, ou a mãe paga para o filho, dependendo de quem ganha mais, não é verdade? Quando a mãe ganha mais, ela que vai pagar a pensão, né? Essa pensão é a pensão prevista no artigo 1694 da Lei 10.406 de 2002. Mas também tem outro tipo de pensão, que é aquele que leva em consideração a necessidade e a possibilidade. Na verdade, os dois tipos levam esse binômio em consideração. Então, o que se determina numa pensão? É a necessidade e a possibilidade. Então, vejam que lá no parágrafo 2º do artigo 1694 da Lei 10.406 de 2002 e do artigo 528 da Lei 13.105 de 2015, diz que qualquer uma das duas ela será exatamente levada em consideração mediante as provas que serão colocadas lá na balancinha, né? Aquela balancinha do direito, nos termos do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015. De um lado, vai ser colocada a necessidade e, do outro lado, vai ser a possibilidade. Veja bem, então não existe essa questão de que existe uma idade para a pensão, né? Existe uma idade de 23, 24 anos. 24 anos, na verdade, nós temos aí, logicamente, dependendo da lei, né, que nós vamos enfocar, por exemplo, um menor de idade, eu acabei de falar aqui, que pelo que prescreve o artigo 5º da Lei 10.406 de 2002, a menoridade cessa aos 18 anos, mas no âmbito civil, porque no âmbito previdenciário, por exemplo, cessa aos 21 anos. É o que está lá no artigo 77, inciso 2º, da Lei 8.213 de 91. Lei 8.213 de 91 traz a pensão por morte, lá no artigo 77, inciso 2º. Então, veja que é importante saber essa questão. E essa idade de 21 a 24 anos está previsto no Decreto 9.580, Decreto 9.580, que regula o artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal, quando fala do imposto de renda, não é verdade? O imposto de renda. Então, vejam que essa pensão ela não tem idade. Não existe idade para a pensão, assim como não tem valor. Então, falou em pensão, que eu quero deixar claro aqui para o senhor, é o seguinte: falou em pensão, não tem idade e não tem valor, né? Então, vejam que tudo vai depender desse binômio. De um lado vai ter a necessidade, do outro lado vai ter a possibilidade de quem vai pagar. Então, eu posso ter 30 anos de idade, mas se eu entrar com uma ação judicial dizendo que eu tenho necessidade e eu tiver um parente, né, um avô, por exemplo, que tenha dinheiro, ele vai ter que me pagar essa pensão aí, né? Então, existe aí também os alimentos avoencas, lá da súmula 301 do STJ, súmula 301 do STJ. Assim como também tem a necessidade de entrar com ação judicial pedindo para suspender, ou seja, para acabar com esse recolhimento da pensão judicial quando completa 18 anos. E aí tem que provar que a parte não tem mais a necessidade ou que eu não tenho mais a possibilidade. Também uma decisão jusrealista, é verdade? Está lá na súmula, a súmula, deixa eu ver se eu lembro aqui, 358 ou 596 do STJ, né?
Então, nós temos duas súmulas aí, a súmula 358 ou a súmula 596 do STJ, que diz que tem que pedir para que o juiz mande tirar do contra-cheque, por exemplo, o desconto da pensão. Não é automático, né? Não é completar 18 anos e já para, porque vai ter que provar exatamente isso, que não há mais necessidade, não há possibilidade. Então, vai ter que colocar lá na balancinha para que o juiz possa julgar ou dar a sentença dele, lá no artigo 489 da Lei 13.105 de 2015. Então, não é automática também a retirada dessa pensão. Tranquilo? O senhor entendeu? Então, professor, veja só, é analisado a possibilidade e a necessidade. Isso. Então, mesmo que a pessoa seja casada e for provada a necessidade, pode ser estabelecida, fixada uma pensão. A qualquer pessoa, inclusive os parentes mais próximos. Inclusive os parentes mais próximos. Essa súmula 301 do STJ, ela diz que pode ser, já aconteceu comigo, até posso contar para os senhores. Eu cheguei na audiência e só fiz uma pergunta. Né? Qual é a pergunta? O senhor tem condições de pagar essa pensão? Aí o cara disse, eu estou desempregado, malandro. Não está vendo que eu estou desempregado? Aí eu perguntei para a moça, e o seu sogro faz o quê? O meu sogro é policial, aquele policial territorial, né? Policial territorial, né? Que ganha aí 14 mil por mês, ou 15, negócio assim. Eu digo, então é esse, não é verdade? Aí, ação judicial é exatamente no sentido da súmula 301. Só tive que pedir para o juiz constar na ata, né, que o pretendido, lá o demandado, declarou que não tinha condições de pagar a pensão. Então, aí reverteu para o lado do avô. E aí o avô está pagando 30% de pensão para o neto, não é verdade? Então, existe essa possibilidade. Isso já aconteceu comigo, certo? Muito obrigado, excelência. Tranquilo? Então, eu vejo que a situação é meio complicada, não é verdade? Mas é assim que é a lei, né? Tem a necessidade e a possibilidade. Muito bem. Então, nós temos aí também a sentença declaratória de ausência. O que é ausência? A pessoa some, né? E aí ela pode, depois de um determinado tempo, ela tem uma declaração de ausência, conforme prevê o artigo 22 da Lei 10.406 de 2002. Lei 10.406 de 2002, lá no artigo 23, aliás, a partir do artigo 22, há uma declaração de ausência, porque depois, se ela retornar, se ela aparecer, como apareceu lá o comendador na novela Império, ela tem direito a tudo que era dela, não é verdade? Então, ela passa novamente a ter direitos aí. Então, por isso que tem que ter essa declaração de ausência, que é uma das competências, que é uma das declarações que são lavradas lá no Registro Civil de Pessoas Naturais, nos termos do artigo 29 da Lei 8.935, aliás, a Lei 6.015 de 73, Lei 6.015 de 73. Também temos as opções de nacionalidade, né, como prevê o artigo 12 da Constituição Federal, né? A pessoa, por exemplo, é brasileiro nato, mora, na verdade, ele vem aí morar no Brasil, e aí ele pode pedir a naturalização, né? Se ele vem de língua portuguesa, um país de língua portuguesa, ele tem que ficar um ano aqui, ele pode pedir a nacionalidade brasileira. Se ele for de outro país que não seja de língua portuguesa, ele tem que ficar 15 anos aqui para depois pedir, né? Então, temos uma série de requisitos, conforme prevê a Lei 13.445 de 2017, Lei 13.445 de 2017, e a Constituição Federal prevê isso lá no artigo 12, né? O artigo 12 da Constituição Federal. Temos também sentenças, né, que podem deferir aí a legitimação adotiva, né, como acontece lá no artigo 35 da Lei 8.069 de 90, né, adoção lá do artigo 1.618 da Lei 10.406 de 2002, quando se adota alguém, né? Então, temos aí a legitimação adotiva,
que é uma sentença. Então, a pessoa vai com uma sentença judicial e registra em cartório, e aí esse filho adotivo, né,